muito bem-vindo a mais uma aula, né? Essa videoaula de hoje nós vamos ver resoluções de questões, né? Um assunto bem interessante, o texto é bem interessante, texto informativo, né? E um texto que também abrange áreas diversas. O tema do texto que nós vamos ver é Why is Spain really taking Lionel Messi to tax court? Né? Traduzindo, por que a Espanha ela está mesmo levando o Lionel Messi a um tribunal fiscal, né? Que é, Lionel Messi é aquele famoso jogador, né? Jogador argentino que já é cidadão da Espanha, né? Inclusive até jogou na Copa. Então o texto vai falar sobre isso, né? Como é que o pagamento de impostos, né? Ele está sendo visto, né? Por pessoas famosas, né? Será que eles estão honrando, né, com seus impostos ou não, né? Principalmente pessoas famosas nos esportes. Então o texto ele vai falar justamente sobre isso. Bem, vamos ver primeiro as questões, tá? Eu vou fazer o comentário das questões relacionadas ao texto. E em seguida nós vemos o texto, né, compassadamente, parágrafo a parágrafo, a tradução. E eu vou destacando para você, certo? As palavras que eu acho que são mais importantes, certo? Algo importante que eu devo citar no momento, né? A didática da videoaula, ela não tem diferença nenhuma da aula escrita, certo? É a mesma coisa. Por quê? Porque alguns alunos, eles preferem estudar pela aula escrita, né? Eles não têm paciência para estudar em aula e vídeo. Eu até já li o depoimento de uma ex-aluna do Estratégia, né, que ela tem os depoimentos no site, né, dos alunos que já passaram. Então ela citou que ela não tinha paciência para aula em vídeo. Então ela só estudava mais, né, por aulas escritas. E acontece também o oposto, né? Tem alunos que ele não gosta de aula escrita, ele prefere aula em vídeo. O Estratégia, o curso é de aulas escritas, né? Você sabe que o foco do Estratégia são as aulas escritas. As aulas em vídeo, elas são sendo dadas como bônus, né? Que é um bônus, é algo que é de graça, certo? É como se fosse um presente para os alunos que comparam a aula escrita. Mas a aula escrita ela não substitui a aula em vídeo, né? No sentido de que nem acrescenta, né? Nem acrescenta ou agrega valor ao curso. Por quê? Porque o curso escrito em si, ele já tem o seu valor, certo? Que é um alto valor, um valor de qualidade, né? Cada aula minha que eu preparo, né, eu considero como uma pedra preciosa, né, um diamante que precisa ser lapidado, onde você vai na fonte, né, que são os textos, né, que você tira nus e cruz da prova, e as pesquisas que você tem que fazer para interpretar bem aquele texto. Então, eu vou lapidando, né, até ficar bem lapidado. Então, o curso ele já tem o seu valor, né, curso escrito. Ele não precisa da aula em vídeo para agregar valor a ele, certo? Então, eu gostaria apenas de esclarecer isso, né? Se você se identifica com a aula escrita, você nem precisa ver a aula em vídeo, certo? Mas se você tem assim um vocabulário básico em inglês, então você pode optar, estudei pela aula escrita esse texto, mas eu quero também ver a aula em vídeo, que vai me ajudar, né? Eu tenho dificuldade com a disciplina, vai me ajudar a fixar mais, né? Então, você vê a aula em vídeo, ele ajuda a fixar mais, certo? Mas não tem nada na aula em vídeo que não tenha na escrita, certo? Gostaria apenas de esclarecer isso. A didática da vídeo é a mesma da aula escrita. A única diferença é que uma é falada, né, em vídeo e a outra é escrita. Mas o segmento é o mesmo. Primeiro a gente vê as questões, depois a gente vê a tradução e é tudo a mesma coisa. Vamos então começar. A primeira questão para esse texto é a de número 27, né? Questão 27. Acompanhe aí comigo. Segundo o texto, letra A. Vários clubes ingleses foram obrigados a pagar impostos atrasados no ano passado. Então, será que o texto diz isso? Vamos ver o que é que o texto diz sobre esse assunto. O seguinte segmento. Over the summer, dozens of Italian soccer clubs were raided as part of an investigation into a tax fraud conspiracy. A number of English Premier League clubs were forced last year to pay millions of pounds in back taxes. Durante o verão,
dezenas de clubes de futebol italianos foram revistados, como parte de uma investigação sobre uma conspiração de fraude de impostos. Um número de clubes da Liga Premier inglesa foram forçados no ano passado a pagar milhões de libras em impostos atrasados. Então, o que é, que a assertiva diz? Será que ela está concordando com o texto? Vários clubes eles foram obrigados a pagar impostos atrasados. E o texto realmente diz isso, Ele diz que um bom número de clubes, eles foram forçados a pagar, no caso em pounds, que é a moeda lá, da Europa, daquele país, os impostos atrasados, Então, realmente, a assertiva, ela condensa ou ela resume bem o que diz o texto. E essa, então, é a nossa opção correta, a letra A. Mas vamos analisar ainda a B, C, D e E para saber por que estão erradas. O verdadeiro responsável pela sonegação de Messi é o seu contador. Será que o texto diz isso, que o responsável é o contador pelos atos de sonegação de impostos? Vamos ver. Procurando no texto, não tem em nenhum momento, do início ao fim, nada que diga isso, que o contador do Messi ele é responsável pela sonegação. Por isso, essa opção ela está errada, porque o texto não diz isso. A letra C. O pai de Messi assumiu a culpa pela sonegação de que era acusado o filho. Será que é verdade? Vejamos no texto. If there was an error, it was by our financial advisor. He created the company. My mistake was to have trusted the advisor. Se houve um erro, foi do nosso consultor financeiro. Ele criou a empresa. Meu erro foi ter confiado no consultor. Então, o pai de Messi, ele não assumiu a culpa, como diz lá na assertiva. Mas, como você viu aí nas próprias palavras dele, que está aí entre aspas, ele culpou quem? Ele culpou o consultor financeiro, certo? Diz que confiou nele, e ele foi então o culpado, por essa sonegação. Então, essa opção está errada, porque ela não condiz com o texto, O pai de Messi, ele não assumiu a culpa por essa sonegação, mas ele culpou uma outra pessoa, ok? Vamos então para a letra D. Apenas as escolas e os hospitais espanhóis foram afetados pela crise financeira da Europa. Vamos ver o que o texto diz. No one likes a tax cheat, and there is little doubt that widespread tax fraud has helped eat away at the social safety net in Spain and elsewhere, depriving schools, hospitals and other institutions of badly needed funds. Ninguém gosta de uma fraude fiscal, e não há dúvida de que a fraude fiscal generalizada ajudou a corroer a rede de segurança social na Espanha e em outros lugares, privando escolas, hospitais e outras instituições de fundos extremamente necessários. Então, não apenas hospitais e escolas foram afetados pela crise. Você vê aí o meu destaque em negrito, Other institutions, outras instituições, também foram afetadas. Por isso, essa opção, letra D, está errada. A letra E. Messi fez um acordo com a Espanha e pagou os impostos devidos, mas sem juros. Vamos ver o que o texto diz sobre isso. Messi, who makes an estimated $41 million a year, about half from sponsors, reached a settlement with Spain's tax authorities earlier this summer, agreeing to pay the amount he apparently owed, plus interest. Messi, que ganha uma estimativa de 41 milhões de dólares americanos por ano, cerca da metade dos patrocinadores, cerca de metade desse valor, vem dos patrocinadores, chegou a um acordo com as autoridades fiscais da Espanha no início deste verão, concordando em pagar a quantia que ele aparentemente devia acrescido de juros.
Eu destaquei aí no final em negrito, né? Plus interest, ou seja, acrescido de juros. Então, cuidado aí, né, com esse tipo de assertiva. Por quê? Porque no começo dela, quando você começa a ler, ela concorda, né? Ela concorda com tudo. Ele fez um acordo com a Espanha? Fez, né? Mas aí o que acontece no finalzinho da frase? Né? Ele fez o acordo, pagou os impostos, pagou. Mas será que foi sem juros? Né? Conforme o texto diz, plus, né, interest. Nesse momento é muito importante o aluno saber, né, o que significa esse conectivo plus. Né? Às vezes uma palavrinha pequena, né, que o aluno talvez não deu atenção, mas nesse momento essa palavrinha fez toda a diferença, né, por causa do plus, interest. Né? Se você não entender que plus significa crescer, adicionar, então você não iria entender que a alternativa está errada e não concorda, né, com o texto, porque lá na alternativa diz sem juros e o texto disse com juros. Então por isso ela está errada. Pagou os impostos? Pagou, mas foi com juros, né, e não sem juros, como diz a assertiva. Gabarito da número 27, repetindo, vai ser o A de avião. Gabarito, letra A. 28. Which of the following alternatives is the odd man out? Qual das seguintes alternativas é o estranho no ninho? Letra A, tax cheat, fraude fiscal. B, tax dodge, evasão fiscal. C, tax return, declaração de imposto de renda. C, ou melhor, D, tax evasion, evasão fiscal. E E, tax fraud, fraude fiscal. Então, o enunciado, né, ele não falou de se recorrer ao texto, certo? Ele só perguntou o que é que significa essa expressão odd man out, né? O melhor, ele perguntou de uma forma indireta, porque ele perguntou qual dessas opções da A até a E seria o odd man out. E não tem como você escolher a opção se você não soubesse o que é que significa isso, né? Então, o que é que a questão ela está querendo saber? Qual é das opções, né, que é aquela que se difere? Porque essa expressão odd man out significa qual é o estranho no ninho, né? Qual é aquela opção que destoa das outras, né? Então não precisava você ir ao texto, basta você analisar as opções, né, e saber, né, o que significa cada uma delas e ver então qual seria aquela que seria a que é o estranho no ninho, né, referente à sonegação de impostos. Então a única opção aí, né, que expressa a informação, né, informação diferente das outras, é a tax return, que é a letra C de casa, né? Ela é considerada estranha no ninho por quê? Porque veja que todas as outras, né, está falando de fraude fiscal, né? A, a B, a D e a E. Fraude fiscal, evasão fiscal, que é tudo a mesma coisa. Já a letra C, ela está falando de declaração de imposto de renda. Então, ela é o gabarito da nossa questão, porque ela é a odd man out, ou a estranha no ninho. Ela difere, né, no seu significado das outras opções. Então, a 28, a letra C de casa. 29. A synonym for badly, as it is used in the text, is A, not, B, closely, C, evenly, D, much e E, almost. Então, 29. A synonym for badly, as it is used in the text, is. Um sinônimo para badly, como ele é usado no texto, é a letra A, not, não. Então, essa opção, né, se você colocasse, né, o badly, o not no lugar do badly, o texto ele ia ficar com um sentido oposto, certo? Ele ia mudar completamente a sua interpretação. Então, essa A está descartada, certo? Ele não é sinônimo de badly. Vamos ver a letra B juntamente com a letra E. Por quê? Porque a letra B e a E significam a mesma coisa, por isso que eu coloquei junto. Closely, aproximadamente, e almost, quase. Então, se substituíssemos a palavra destacada por uma dessas opções, né, também mudaria também o sentido do texto, porque nem o closely e nem o almost, eles são sinônimos de badly, né? E outro motivo, né, que
não é nem a B nem a E, não é a resposta da questão? Porque eles são sinônimos entre si. Closely é sinônimo de almost, né? Então, se um dos dois fosse a resposta, teria uma outra resposta. Ou seja, a questão teria duas respostas, daria anulação, certo? Então, mais um motivo pelo qual não poderia ser a B e nem poderia ser a E. A letra C, evening, uniformemente. A palavra dessa opção, evening, ela também não é sinônimo do badly, né? Não tem nada a ver, né? Não tem o mesmo significado. Errado. Letra D, much, muito. Vejamos então lá o segmento do texto, onde a gente encontra essa palavra badly. No one likes a tax cheat, and there is little doubt that widespread tax fraud has helped eat away at the social safety net in Spain and elsewhere, depriving schools, hospitals, and other institutions of badly needed funds. Ninguém gosta de uma fraude fiscal, e não há dúvida de que a fraude fiscal generalizada ajudou a corroer a rede de segurança social na Espanha e em outros lugares, privando escolas, hospitais e outras instituições de fundos, o que? Badly, extremamente necessários. Então, badly significa extremamente ou altamente, nesse contexto. E o much significa muito, bastante ou tão. O much é sinônimo do badly. Se eu colocasse, o much no lugar do advérbio badly, que expressa intensidade, não mudaria nada o texto, continuaria tudo a mesma coisa. Não afetaria, não sofreria nada na sua interpretação. Portanto, essa é a nossa opção correta, opção de letra D de dado. Próxima questão é a de número 30. O autor do texto, letra A, acredita que boa parte da crise financeira da Europa se deve à sonegação fiscal de vários clubes e jogadores de futebol. B, letra B, não acredito na versão apresentada pelo pai de Messi em relação à sonegação de que o filho é acusado. C, letra C, está seguro de que Messi tinha pleno conhecimento do esquema de sonegação de que é acusado. D, letra D, discorda da decisão da Espanha de levar Messi a julgamento por sonegação fiscal. E, letra E, acredita que uma ampla investigação dos clubes e jogadores de futebol pode recuperar elevadas quantias de impostos sonegados. Então, nessa questão de número 30, ele quer saber a posição do autor do texto, Então, cada opção a gente vai analisar se o autor do texto, está realmente fazendo isso ou não. 30. O autor do texto, letra A, acredita que boa parte da crise financeira da Europa se deve à sonegação fiscal de vários clubes e jogadores de futebol. Será que é verdade? O texto diz assim: No one likes a tax cheat, and there is little doubt that widespread tax fraud has helped eat away at the social safety net in Spain and elsewhere, depriving schools, hospitals, and other institutions of badly needed funds. Ninguém gosta de uma fraude fiscal, e não há dúvida de que a fraude fiscal generalizada ajudou a corroer a rede de segurança social na Espanha e em outros lugares, privando escolas, hospitais e outras instituições de fundos extremamente necessários. Então, segundo o texto, a fraude fiscal ela está generalizada, Ou seja, não são apenas os sonegadores de futebol que causam a corrosão da segurança social na Espanha. Por isso, como a assertiva A diz que se deve apenas aos clubes e aos jogadores de futebol, está discordando do texto. Por isso ela está errada. B.
Será que o autor não acredita na versão apresentada pelo pai de Messi em relação à sonegação de que o filho é acusado? Vejamos. O texto diz: Messi's defense, delivered by his father, seems credible enough to me. A defesa de Messi, feita por seu pai, parece credível o suficiente para mim. Então aí está bem claro no texto, né, que o autor acredita, né, na versão do pai do Messi. Mas a assertiva diz que ele não acredita, por isso a assertiva está errada. Vamos para a letra C. Aí está digitado B, foi um erro, mas é C, essa daí. Está seguro de que Messi tinha pleno conhecimento do esquema de sonegação de que é acusado. Vamos ver o texto. Even if Messi is legally responsible for the intricate tax dodge he is accused of having participated in, it's pretty hard to believe that he knew much about it. More to the point, Lionel Messi is probably Spain's most valuable global asset. Mesmo se Messi for legalmente responsável pela complexa sonegação de imposto que ele é acusado de ter participado, é bem difícil, né? It's pretty hard to believe, que ele sabia muito sobre isso. Mais precisamente, Lionel Messi é provavelmente o mais valioso ativo global da Espanha. Destaque aí para o em negrito. It's pretty hard to believe. É bem difícil de acreditar. Então, o texto diz que o autor ele não está seguro, né, de que Messi sabia do esquema de sonegação. Ele acha que é difícil acreditar que ele sabia, né? Então, a opção ela diz o contrário. A opção diz que o autor está seguro, né, de que Messi ele conhecia esse esquema. Por isso, essa opção está errada, porque ela discorda da redação textual. Vejamos agora a letra D de dado. Discorda da decisão da Espanha de levar Messi a julgamento por sonegação fiscal. So, Spain has decided to roll Lionel Messi into court for tax evasion, which strikes me as completely insane on pretty much every level. Assim, a Espanha decidiu levar Lionel Messi a um tribunal por sonegação de impostos, o que me surpreende, já que é algo completamente insano em praticamente todos os níveis. O que é que significa strike? Né? Surpreende, impressiona, ataca, cai como um raio. Então, logo no início do texto, né, o autor ele deixa bem claro que ele não concorda com o fato de Messi ser levado ao tribunal. Ele diz, it strikes me, ou seja, surpreende a ele, né, esse fato, ou impressiona. E lá no texto, né, diz que ele discorda, né, dessa questão, né, de levarem Messi a julgamento. Então, a letra D, ela realmente concorda com o texto, né? Se é algo que cai nele como um raio, né, ele saber disso, que o Messi vai ser levado para um tribunal, então ele realmente não concorda com isso. Então, essa é a opção correta, letra D de dado. Vejamos ainda o autor, ele acredita que uma ampla investigação dos clubes e jogadores de futebol pode recuperar elevadas quantias dos impostos sonegados. O que é que o texto diz? O texto diz assim: But Europe is not going to find the answers to its financial problems in the pockets of some professional soccer players and clubs. Mas a Europa não vai encontrar as respostas para os seus problemas financeiros nos bolsos de alguns jogadores de futebol profissionais e clubes. Então, o texto ele está claro, né? Está bem claro aí que o autor ele não acredita que uma investigação ela vai recuperar financeiramente a Europa, certo? Como vai mostrando aí, né? Está na negativa. Veja aí o not. Europe is not going, né, to find the answer. A Europa não vai encontrar as respostas, né,
com apenas os profissionais, né, de futebol e os clubes. Então, o autor ele não acredita que uma investigação vai recuperar, né, financeiramente a Europa. Já o que é que a opção diz? A opção diz o oposto disso, né? A opção diz que ele acredita, né, que essa investigação dos clubes, dos jogadores, vai recuperar, né, o que a Europa perdeu, né, em termos de impostos sonegados. Por isso, essa opção está errada. É a letra D de dado a resposta, né? Letra D de dado. Porque a opção aí, ela disse o oposto do que estava lá no texto. Bem, pessoal, aqui a gente terminou, né, as considerações das questões para esse texto. Você observou aí, né, que essa banca, que essa prova, né, que foi aplicada pela FCC, ela difere, né, da grande maioria das bancas. Em que aspecto? Muitas vezes ela coloca no enunciado já em português, né? Você observou também que muitas vezes as alternativas estão em português, certo? Então, a FCC ela tem esse padrão, certo? Que é a Fundação Carlos Chagas. Observe também, né, que às vezes na FCC ela deixa espaço, né, para o aluno, não referente a esse texto aqui, mas acontece. Estou explicando outra faceta da banca, né? Deixa espaços para que o aluno descubra, né, qual é a palavra que está faltando ali. Nós vimos aqui que ela explorou o quê? Ela explorou sinônimos, né? Quando ela pediu o sinônimo do bad, né? Queria saber o que significa. E que tipo de sinônimo ela pediu? Ela pediu logo, né? Ela explorou logo uma palavra que não tem só um significado, né? Então, as palavras, né? Muitas palavras elas diferem do seu significado, dependendo de que contexto ela está, certo? Em um outro contexto, ela poderia significar uma outra coisa. Muitas palavras são assim. E é justamente esse tipo de palavra que a banca vai explorar. Que ela quer saber se o aluno está entendendo, né, o que é que aquela palavra significa dentro daquele texto, certo? Muitas vezes no edital da FCC para a língua inglesa, né, eles colocam assim, né, que o aluno vai ter que estudar tradução e versão. Mas o que é que significa isso, né? Como já caiu. É justamente isso, porque ela coloca em português, né, as questões, alternativa em inglês ou vice-versa, né? Ou às vezes em todo português, mas o texto é em inglês. Então, para entender o que a alternativa está querendo e no texto buscar a resposta correta, você precisa saber traduzir, né? Não é que ela vai pedir para você traduzir um texto, mas é nesse sentido, certo? Então, se cair no edital da sua prova dessa forma, né, não fique espantado achando que você vai ter que traduzir um texto na prova. É justamente isso, né, o que a banca está querendo dizer, certo? Que faz parte do padrão dela. Você observou aí que esse texto, né, que nós acabamos de comentar as questões, é um texto longo, né? Geralmente, esse é o padrão da banca, certo? Ela traz textos longos. Então, mais uma razão para que você se preocupe com a sua preparação na disciplina de língua inglesa, né? Porque o texto é longo e mesmo que você já tenha embasamento em inglês, se você não entender bem o texto, não souber dicas que vai te ajudar a resolver mais rápido, você vai perder muito tempo, né, com o texto. Porque você vai ter que recorrer ao início, ao fim, procurando a resposta. E se você já souber as dicas, né, e já tivesse preparado com o vocabulário, aí já vai ser mais rápido, você não vai perder tempo que os alunos, seus concorrentes que não se prepararam, estão perdendo, né, com esses textos longos, que é a característica dessa banca, que é a característica também da SES Gran Rio, certo? Então você está fazendo muito bem, né, por estar se preparando e se preparando com antecedência, né, que é mais importante ainda, para que assim você possa se dar bem na sua prova, certo? Nós terminamos os comentários, mas a gente ainda tem que fazer a tradução do texto, né? O horário da nossa aula está terminando aqui, né, quase 30 minutos, então não tem condições de eu fazer a tradução na mesma aula. Então você vai no vídeo seguinte, certo? E essa aula vai ser continuada no próximo vídeo, onde a gente vai ver apenas a tradução do texto, ok? Obrigada pela sua atenção e a gente se encontra já já no próximo vídeo,
com a tradução e o meu destaque das palavras principais para que você possa memorizar, ok? Até lá!